E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Pois bem, vamos assistir mais um vídeo aqui do pastor Juarez Tavares, o homem que fala a verdade mesmo, esse servo de Deus que não tem papas na língua para falar a verdadeira palavra do Senhor. Antes eu já peço a vocês, ajude o canal, você que gosta de assistir uma boa palavra aqui, como eu tenho trazido aqui do pastor também Cláudio Gama, talvez eu vou estar trazendo hoje mais tarde, para quem gostou aí, que eu coloquei no canal. E também Juarez Tavares, entre outros. Deixa o like ajuda muito o canal. E o YouTube entrega para você o vídeo assim que eu fizer, o YouTube te notifica. E isso ajuda também o canal aqui, para ter engajamento. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, para receber todos os vídeos que eu faço aqui. Ative o sininho aí do lado aí, ó, e vai aparecer as opções, você vai lá em todas e ativa também, que aí você vai receber todos os vídeos. Do mais, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Olha que o homem desceu a lenha, hein? Olha isso. A verdade que dói, mas liberta. Jesus então agregou a si discípulos e apóstolos. Discípulos porque aprenderam com o mestre. Tem gente querendo ensinar sem primeiro aprender. Deixa eu falar, né? Eles eram discípulos e apóstolos. Discípulos porque aprenderam com o mestre. Apóstolos porque andaram com o mestre, conviveram com o mestre, construíram um relacionamento interpessoal com Jesus. Jesus tinha empatia por eles e eles tinham empatia por Jesus. Jesus se identificou com eles e eles aceitaram a doutrina de Jesus. Tanto que aceitaram a doutrina de Jesus, que eles falavam como Jesus, eles vestiam como Jesus, eles andavam como Jesus. Quando Jesus estava no Getsemane orando, e quando foi ser preso por indicação de Judas, o tesoureiro, Jesus estava naquela última oração, quando os soldados romanos chegaram para manietar o mestre, eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus, porque os discípulos vestiam igual ao mestre, os discípulos falavam igual ao mestre, porque geralmente é assim, você fala igual quem te influencia, você veste igual quem te influencia. Se a piriguete te influencia, você veste igual ela, oh glória. Se a fanqueira te influencia, você veste igual ela. Se a mulher do mundo te influencia, você anda igual ela. Se quem te influencia é o jogador de futebol, você anda igual ele. Se quem te influencia é o pagodeiro, você anda igual ele. Mas se quem te influencia é a Bíblia, você anda igual a Bíblia, oh glória. Se quem te influencia é a palavra, você veste igual a palavra, você fala igual a palavra, oh glória. Sabe por que tem crente tatuando? Porque quem manda na vida dele é o mundo, porque o mundo influencia, porque o mundo molda o caráter dele. Você já viu como é que a gente é mundano? Você viu como é que essa geração é fraca? Essa geração é bibelô de igreja, é uma geração mimada, é uma geração apática, anímica. Se eu pregar tudo que Deus manda, essas cadeiras ficam vazias. Se eu pregar tudo que Deus manda, as igrejas me proíbem de entrar. Se eu pregar tudo que Deus manda, as convenções fecham, abrem o braço e falam: aqui ele não prega, aqui ele não fala. Se eu começar a falar de igreja sendo deixada de pai para filho, se eu começar a falar de adultério no altar, de prostituição, de imoralidade, de pilantragem, não me aceitam. Essa geração, ela não suporta a verdade, ela não suporta ela não suporta a palavra. Eu quero que você entenda algo aqui. Essa noite você não vai colocar dedo de profeta em ninguém. Essa noite você não vai agarrar nos vincos. Essa noite você não vai rodopiar, não vai plantar bananeira. Essa noite você não vai correr de um pé só. Essa noite você vai ficar sentado, centrado, ouvindo Deus falar, e vai voltar para casa falando: eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais limpo, eu quero comando da sébia, eu quero aproximar mais de Deus. Alabadácia. É uma geração que não tem resistência.
É uma geração que não tem estrutura. É uma geração que não suporta a palavra. Vem comigo, por favor. Já tem muro de ferro dentro do estado de Minas. Já tem cidade que não posso voltar mais. Mas não é porque eu pequei. Não. Já não posso voltar mais. Não é porque eu sou caro. Não é porque eu sou caro. Não é porque eu troquei de mulher. Porque eu não troquei de mulher. Não é por isso. Não é porque eu tenho treta. Porque eu não tenho treta. Não. É porque a gente bate muito pesado. Porque a gente fala a verdade. Porque eu quero que você entenda. Sabe qual é a tática do diabo hoje? A tática do diabo é: não constranja para ficar na igreja. Fica na igreja em pecado e não sobe com a igreja. Fica na igreja adultério e não sobe com a igreja. O que adianta estar na igreja e não subir com a igreja? Deus não quer que você encha a igreja. Deus quer que você venha povoar o céu. Deus não está preocupado com você sentado aqui na terra. Deus quer o teu nome escrito lá na glória para adorar. Eles eram discípulos e apóstolos de Jesus. Discípulos porque aprenderam com o mestre. Porque não esqueça, eles aprenderam. Eles foram pedagogicamente doutrinados, ensinados. Eles ouviram no pé do ouvido para depois falar. Eles aprenderam para depois ensinar. Primeiro, discípulos, porque aprenderam com o mestre. Segundo, apóstolo, porque eles eram testemunhas oculares de que Jesus é Deus, andaram com ele, viram os milagres de Jesus. Esses homens que se tornaram discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, que receberam poder de Yeshua, quando ele assoprou sobre eles receberam poder para poder pregar o evangelho, receberam poder para poder anunciar o reino, para colocar em liberdade os cativos. Certa feita, os discípulos voltaram gavando, porque os demônios sujeitavam a eles. Quem lembra disso? Eles voltaram gavando e chegaram para Jesus e falaram assim: os demônios sujeitam a nós. Jesus falou assim: alegrai antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Sabe o que Jesus está falando? Para de gavar o que você está fazendo na obra e cuida da sua salvação, oh glória. Para de gavar o que você está fazendo e cuida para você não perder gente. Por que dá essa bobeirada? Por que dá essa palhaçada? Estou aqui no monte orando por você. Estou em jejum por tua vida. Estou aqui buscando por você. Estou aqui consagrando por você. Irmão, por que essa palhaçada? Estou aqui no aeroporto tal. Estou aqui tomando um açaí com o missionário tal. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar Deus. Para de fazer turismo com o dinheiro da obra. Para de desfilar na América com o dinheiro da igreja. Para de ostentar com o dinheiro da Bíblia. Deus é santo. A casa vai cair. Deus vai passar a igreja limpo. Vai vir o juízo sobre a igreja. Por um lado, eu estou muito feliz com o governo implantado nesta nação, tendo em vista que eu votei, pedi voto. Vermelho para mim, só a toalha que estou enxugando com ela. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Mas é um governo que tem trago estabilidade financeira. A gente percebe que tem tudo para avançar. Eu estava pensando comigo hoje, o que nós não podemos é entrar no apogeu, descansar porque a prosperidade vai chegar, porque ela vai chegar. O Brasil vai mudar, eu acredito. Eu acredito que há uma mudança muito grande para o Brasil. E muita gente achava que a perseguição que a igreja passaria seria uma perseguição econômica. Não. Financeiramente ela está, já viu? Porcelanato. Vamos lá, deixa isso para lá. Vamos lá. Então eles eram discípulos e apóstolos. Discípulos porque andaram com Jesus. Apóstolos, ou apóstolos porque andaram com Jesus. Discípulos porque aprenderam com Jesus. Jesus sopra sobre eles e dá autoridade para que eles expulsem os demônios, para que eles curem os enfermos.
Jesus envia, eles são a igreja, a primeira igreja. Quando Jesus é perseguido, é preso, manietado, quando ele passa pela via dolorosa, oh glória, você ainda lembra da via dolorosa? Você ainda sente alguma coisa quando fala da via dolorosa? Você consegue imaginar Jesus com a cruz pesada, chicote batendo nas costas, o rosto ferido, a face ferida, manquejando pelas ruas de Jerusalém, o sangue pingando, uma madeira, uma cruz pesada nas costas, cambaleando, indo sentido Gólgota. Quando Jesus está na via dolorosa, os seus discípulos vão dispersar, eles vão espalhar. Entre os discípulos que espalham, cumprem uma profecia que Jesus liberou sobre Pedro. Pedro nega o Senhor 3 vezes, segundo o que o próprio Jesus havia dito que Pedro negaria. A Bíblia diz que Jesus agora é morto, é crucificado, é morto, é sepultado no sepulcro virgem, dado por José de Arimateia. José de Arimateia era um bom político da época. No 3º dia, as Marias vão até o túmulo para poder ungir o corpo com um quinto, e quando elas estão indo até o túmulo, elas falam: quem há de nos remover a pedra? Porque a pedra é muito grande. Mas quando elas chegam, a Bíblia diz assim: a pedra já estava removida, oh glória, e o anjo estava sentado sobre a pedra, oh glória. E elas dizem: jardineiro, levaste o corpo de Jesus. E quando elas estavam lamentando com o anjo, Jesus verbaliza e diz: mulher, porque buscai entre os mortos aquele que vive? Eu já ressuscitei, como diz as escrituras. Volta e anuncia. Ela sai correndo, entrando na cidade, dizendo que Jesus está ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus agora 3 dias leva para voltar no corpo físico na terra de Jerusalém. Passados 3 dias, Jesus aparece uma vez mais, passa pela parede para testificar para Tomé. A mão furada, o lado aberto, a cabeça marcada, o corpo marcado pelo chicote. Tomé e os discípulos estão dentro da sinagoga reunidos, possuídos de tristeza, porque o mestre havia sido preso e executado. 2 discípulos caminho de Emaús, um chamado Cleópatra já tinha tido a experiência de ver Jesus caminho de Emaús. Jesus aparece para os 2 discípulos caminho de Emaús primeiro e diz para ele: de que tratais pelo caminho? E eles falaram: porventura és tu peregrino em Jerusalém? Porventura tu não sabe a respeito de Jesus de Nazaré, varão valoroso, poderoso em obra? Nós achávamos que ele ia redimir Jerusalém, mas já faz 3 dias que ele morreu. Alguém diz que ele ressuscitou, mas nós nada vimos. Jesus olha e diz: ó nércios e tardos de coração para compreender o que diz a Escritura acerca do Filho de Deus. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Jesus finge que vai sair. Eles convidam Jesus, Jesus entra na casa, parte o pão, desaparece. Eles dizem: Jesus está vivo. Eles voltam para a cidade anunciando que Jesus está vivo. Quando eles anunciam, os discípulos ainda têm dúvida. Maria também já havia dito. Tomé diz para Pedro: eu só acredito se eu ver, se eu tocar na chaga, se eu ver o lado aberto, aí eu acredito que ele está vivo, aí eu creio que ele está vivo. A parede é de pedra, me imagino do tamanho desse tapete, mais ou menos a largura da pedra. Os discípulos estão reunidos dentro da casa, conversando na beira do fogo. Jesus agora vem e passa pela parede, oh glória, atravessa a parede. Jesus atravessa. Eu fico rindo, irmão, porque não tem como alguém desviar sabendo que ele é Deus. Como é que pode? Para onde irei eu se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Oh glória, oh glória. Jesus atravessa a parede, passa pela parede, chega do outro lado e fala: Shalom Adonai, paz seja convosco. Jesus vai até Tomé e fala: Tomé, olha aqui a mão furada, olha aqui o lado aberto. Quando Tomé olha, Tomé vê a chaga, o lado rasgado, vê a mão com buraco, vê a cabeça marcada, vê as costas marcadas. E é isso que o diabo tem que engolir. Jesus estava marcado, mas estava vivo. A mão furada, mas vivo. A cabeça marcada, mais vivo. As costas chicoteadas, mais vivo. Porque cicatriz não é sinônimo de morte. Cicatriz é sinônimo de alguém que passou por uma peleja, mas permanece de pé. Eu declaro que essa noite, que a sua cicatriz vai servir de experiência. Você vai chegar do outro lado marcado, machucado, ferido, mas vai chegar de pé glorificando a Deus. Oh glória, eu declaro que essa noite, que as marcas que você traz servem de testificação de que você anda com Deus e que Deus habita em tua vida e que o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te orienta
senta, eu já vou pregar, vem comigo por favor. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele fica cerca de 40 dias na terra, ele sobe assunto aos céus diante de mais de 500 pessoas. Primeiro ele come, ele bebe, ele comunga com os discípulos, depois ele sobe para os céus e diz: eu vou para o meu Pai, eu vou para o vosso Pai, eu vou vos preparar lugar e depois voltarei para vos levar para junto de mim. Mas antes dele subir, no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, Jesus está saindo do templo e os discípulos encabulados com a estrutura do templo, encabulados com a beleza do templo, porque o que mais tem é gente adorando o templo aqui no Brasil, o que mais tem é gente adorando obra arquitetônica no Brasil, o que mais tem é gente adorando estrutura arquitetônica no Brasil. É grande templo, oh glória, é templo dos anjos, é templo de Salomão, esquecendo de ajudar a viúva, esquecendo de ajudar o órfão, esquecendo de pregar o evangelho dos velados, esquecendo de anunciar que Deus é grande. Irmão, nada contra você ter uma estrutura grande para grandes eventos, mas a prioridade da igreja não é enriquecer na terra, a prioridade da igreja é enriquecer o céu com a alma. A prioridade da igreja não é conquistar a terra, a prioridade da igreja é anunciar a terra que já foi conquistada. A prioridade da igreja não é comprar carro, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho, a palavra verdade. A prioridade da igreja não é enriquecer ninguém, a prioridade da igreja é libertar quem está em pecado. Evangelho não é fonte de renda, evangelho não foi feito para enriquecer homem e mulher, evangelho foi feito para anunciar que há salvação, que a vida após a morte vai doer em alguém. Vai doer em alguém, e se estiver doendo você vai glorificando, mas por favor glorifique sabendo que o Pai ainda fala, que o Pai ainda é o dono da igreja. Essa briga para ver quem tem o templo maior, essa briga para ver quem tem a convenção maior, essa briga para poder ser tesoureiro, essa briga para ser presidente de campo, essa briga para ser ministro, essa briga para ser bispo, bispa, apóstolo, apóstola, pastor, pastora, essa briga para galgar posição. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Certa feita os discípulos falou: quem é o maior aqui, Senhor? Quem é o maior dentre nós? Quem é o maior? Oh glória, porque esse negócio de querer ser o maior não é de agora não, esse negócio de querer ser o maior é de muito tempo. Esse espírito de querer ser grande não chegou agora não, é desde a época do mundo espiritual, porque o que fez Lucifer pecar contra Deus foi uma mania de grandeza. O que fez Nabucodonosor comer capim foi a mania de grandeza. O que fez Herodes ser comido por bicho foi a mania de grandeza. Só que essa noite aqui nesse congresso eu quero declarar que quem é grande é Deus, quem é poderoso é Deus, quem é digno de glória é Deus, quem é exaltado é Deus, quem é glorificado é Deus. A primazia pertence a Deus, a glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, Barra de São Francisco pertence a Deus. Essa noite eu declaro que os demônios dos cantos, dos guetos, dos becos, o demônio da idolatria, da imoralidade, da magia negra, da macumbaria, toda obra contrária não prevalecerá. Essa noite eu declaro que a mão de Deus estende sobre essa cidade, sobre esse distrito e município. Essa noite eu declaro que existe uma autoridade grande chamada Deus olhando para a terra, porque a igreja está concentrada em torno da palavra. Então, pessoal, gostaram da palavra? Você que gostou, deixa aí os seus comentários para dar mais engajamento aqui no canal. E me diz, qual que vocês querem no próximo vídeo ainda hoje? Outro do pastor Juarez Tavares ou o pastor Cláudio Gama? Que esses dois homens aí trazem uma palavra, ó, que é edificante. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de comentar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.